É isso mesmo, 1h41. Doutora Maria Tereza Eutrópio, psicóloga, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Obrigado pela presença aqui, Eu que viu? agradeço o convite. Muito obrigado. Doutora Maria Tereza, isso não é achismo, não. Tem um estudo realizado pela Universidade de Indiana que mostra as consequências de pais hiperconectados? Exato. A Universidade Indiana fez um estudo, né, avaliando principalmente crianças até 2 anos, onde nos momentos livres, ao invés dos pais estarem ali brincando com elas, eles estavam hiperconectados. Então, essas crianças, elas começaram a desenvolver uma série de dificuldades em relação ao foco, à atenção, enfim, né, aquilo que a criança precisa desenvolver nessa idade, que é a linguagem, a capacidade de escolher um brinquedo, de se concentrar numa brincadeira. É porque os pais não estão dando atenção? Exatamente, né? Não estão dando aquela atenção que é necessária, na verdade estão substituindo o tempo livre, ali aquela hora de estar brincando com a criança, de estar cuidando, eles estão conectados, né? Estão ligados lá ou no WhatsApp, ou no Facebook, ou até mesmo trabalhando. Sim. Né? Estão ligados no celular e não na criança. Provoca uma questão de autoestima também, um problema de autoestima na criança? Exato. Vamos pensar, né? Você está com uma criança com seu pai ou sua mãe, ao invés dela estar ali brincando, conversando, contando uma história, essa atenção é dada a outra pessoa, né? Quem é essa pessoa virtual aí, na verdade, né? É o celular. Então a criança começa a desenvolver uma série de fantasias, né? Eu não sou importante. Fantasias não, né? É uma realidade, né? Eu não sou importante, eu não sou prioritário para o meu pai, para minha mãe. E muitas vezes começa a se criar sintomas, né? Principalmente nas crianças menores. Porque como ela não sabe expressar essa falta do pai ou da mãe nesses momentos, ela então aumenta o número de birras, de malcriações ou de gracinhas, às vezes até para chamar a atenção dos pais. E é um agravante, porque a gente vive numa sociedade em que pai e mãe trabalham e trabalham muito, já tem pouco tempo para os filhos, e no tempo que tem ainda fica no celular ou no tablet. Exatamente. Né? Então a questão não é deixar de usar, né? Todos nós usamos, eu uso, você, a gente tem os grupos, tem os amigos, mas é a forma de utilizar, né? A maneira de utilizar. E a gente estava conversando aqui fora do ar, eu falei, né, do que a gente tinha conversado. O uso excessivo, em alguns casos, se caracteriza em vício mesmo, como um vício em drogas, em bebida, em álcool, em cigarro. Cigarro, um vício, não é um vício, porque traz prazer, né? Então aqui relaxamento, relaxamento, um prazer, às vezes uma fuga de uma realidade, ou mais do que isso, assim, torna-se um hábito, né? E na medida em que a pessoa não tem aquilo na constância que ela gostaria, os mesmos sintomas, né, da irritabilidade, da agressividade, começam a surgir em quem está realmente hiperconectado. Tem gente que coisa ligada. Sim, tem gente que usa muito até por questão de trabalho. Tem gente que exato. O tempo todo tem que estar conectado. Mas sem contar isso, a pessoa, que características que mostram que a pessoa está viciada? É acordar e olhar o celular? É dormir dormir, a última coisa que faz é olhar o celular? Quais são os sintomas do vício? Esses são os primeiros mais comuns que atualmente eu acho que está quase todo mundo assim, né? A gente diz que é uma sociedade de cabeça baixa, né? Anda todo mundo olhando para baixo. Acordar e olhar, mas mais do que isso, é como se fosse uma extensão do corpo da pessoa. A pessoa não consegue ficar sem o celular. Vai ao banheiro, precisa do celular, está conversando, ela interrompe uma conversa para mexer no celular, passa horas sem perceber. E à noite, por exemplo, quando ela deveria estar ou descansando, ou dando atenção à própria família ou à vida dela, e a necessidade de verificar constantemente o celular. Constantemente verificando se chegou alguma mensagem, enfim, né, alguma coisa que a mantém o tempo inteiro ali colada no aparelho. Entendi. E a criança, desde pequena, já usando o celular, já entrando em rede social, já mexendo aqui e ali, ou mexendo em joguinho também, celular, em tablet, a criança fica viciada e isso traz problemas também? Com certeza, fica. Eu estava até comentando com você que às vezes em casos, né, no consultório, em que a gente só pediu aos pais que diminuíssem o número de horas de tempo, né, limitasse o número de tempo que a criança estaria brincando no celular, vários sintomas como agressividade, principalmente agressividade e irritabilidade sumiram. Não foi necessário uma terapia, né? A terapia, na verdade, foi retirada de um estímulo
porque o celular, o jogo, ele gera uma excitação neurológica, né? E a criança, ela não está preparada, ela não tem um aparato mental, vamos dizer assim, cognitivo, para essa sobrecarga que a tecnologia traz para ela. Tem alguns números interessantes aqui de levantamentos. Uma pesquisa realizada com 1.521 crianças de 6 a 12 anos pela Highlights, que é uma revista infantil norte-americana, mostrou que 62% das crianças reclamam que os pais estão distraídos demais para ouvi-los. Exatamente. E os celulares são os principais responsáveis por isso. Em 28% dos casos, pais e mães estavam tão entretidos com o aparelho que mal prestavam atenção nos filhos. Exato. E juntos, celulares, TVs, smartphones e tablets foram a causa desse distanciamento entre filhos e pais em 51% dos casos. E é interessante porque a gente imagina que as crianças não vão sentir, uma vez que elas são filhos dessa geração, é uma geração da tecnologia. E ao contrário, elas sentem, reclamam, né? Muitos falam, meu pai não sai do celular, minha mãe não sai do celular. Né? E esse é um modelo que está sendo passado para as crianças. É interessante como que isso está evoluindo tanto, Eustáquio, porque há 2 anos eu vim aqui para conversar exatamente sobre os pais proibirem os filhos de usarem excessivamente a internet e o Facebook. Agora nós estamos falando o contrário, né? De um excesso dos pais. O contrário, os filhos proibiram os pais, né? Puxando a orelha. Exato, puxando a orelha. Por quê? Porque a gente teve uma mudança grande aí com o Facebook e o WhatsApp, que é uma conexão muito rápida dos adultos com outros adultos, com colegas, né? Com amigos e tudo. Tem dicas, orientações dos especialistas para disciplinar isso? Uma hora, um horário no dia seria o ideal para que todos usassem a rede social e depois parassem? Essa é a principal dica, né? Aquela história de você ter uma moderação, né? Em tudo que você vá fazer e priorizar, né? O que é prioridade na sua vida? Né? Eu achei interessante um rapaz que ligou falando assim, meu trabalho pede desculpa, né? Por atrapalhar o WhatsApp. Quer dizer, tá tendo uma inversão dos valores aí, né? Então, o que é prioridade? A minha família é prioridade, conversar com os meus amigos pessoalmente é uma prioridade. Então, estabelecer prioridades, estabelecer horários, né? Então, vou responder os meus grupos ou as minhas mensagens nos meus intervalos no trabalho ou à noite, em casa. Vou postar o que eu quero no Facebook, no meu horário de almoço. Enfim, realmente ter uma coisa mais regrada. Porque senão nós ficamos em vários lugares ao mesmo tempo e em nenhum, na verdade, ao mesmo tempo. E às vezes a pessoa vai pro bar, sai pro barzinho com uma turma, tá aquele tanto de amigo em volta e ela tá conversando com outra pessoa. Ué, mas você saiu com quem? Conhece isso aqui ou você tava com vontade de sair com o que tá lá longe, né? Tá lá longe. Então, assim, utilizar de forma positiva, né? E não com essa dependência. Tá certo. Doutora Maria Tereza Eutrópio, psicóloga, obrigado pela presença da senhora aqui nesse sabadão com a gente, dando essas orientações, esses alertas importantes pros pais. E para nós também, porque nós também ficamos viciados em celular. Muito obrigado. Bom fim de semana para a senhora, viu? Você também.